Capítulo 2. Encarnação dos Espíritos. Materialismo. Pergunta número 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são frequentemente materialistas? O fisiologista condiciona tudo aquilo que vê. Orgulho dos homens que acreditam tudo saber e que não admitem que qualquer coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode ter nada a lhes ocultar. Pergunta 148. Não é lamentável que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se com isso concluir que estes estudos são perigosos? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, porque pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, apavora os mais do que se permitem admitir, e os de personalidade forte quase sempre mostram uma valentia apenas aparente. A maior parte deles são materialistas, porque nada lhes preenche a existência vazia. Mostre-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão, ansiosos. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que veem nos seres orgânicos apenas a ação da matéria e a ela atribuem todos os nossos atos. Eles veem no corpo humano apenas a máquina elétrica, estudaram o mecanismo da vida apenas no funcionamento dos órgãos, viram extinguir-se como pela ruptura de um fio e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir se restava qualquer coisa e como encontraram apenas a matéria inerte, por não terem visto a alma escapar-se ou nem sequer pegá-la, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que assim, após a morte, o pensamento reduz-se ao nada. Triste consequência, se assim fosse, por que então o bem e o mal não teriam sentido? O homem estaria certo ao pensar apenas nele próprio, colocando-se acima de tudo e de todos, em busca da satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais seriam rompidos e os afetos mais sagrados estariam destruídos em definitivo. Felizmente, essas ideias estão longe de estar generalizadas. Podemos mesmo dizer que estão muito circunscritas e que constituem apenas opiniões individuais, pois em parte alguma foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essas bases traria em si o germe da destruição e seus membros se destruiriam mutuamente, como bestas ferozes. O homem tem, instintivamente, a intuição de que tudo não termina com a vida. Tem horror ao nada e é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que ama? Quem poderia ver, sem assombro, abrir-se diante de si o abismo imenso do nada, que traga para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças e dizer: depois de mim, nada, nada mais que o nada, tudo se acaba sem apelação, mais alguns dias e minha lembrança será apagada da memória dos que sobreviveram a mim, em breve não haverá nenhum traço de minha passagem sobre a terra. O bem que eu tenha feito será esquecido pelos ingratos a quem ajudei, e nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva que há de meu corpo devorado pelos vermes. Este quadro não tem qualquer coisa de terrível e glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim e a razão não o confirma. Mas essa existência futura, vaga e indefinida nada tem que satisfaça o nosso amor pelo positivo. É isso que, para muitos, engendra a dúvida. Admitindo-se que tenhamos uma alma, que seja, mas o que é nossa alma? Tem ela uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Alguns dizem que é um sopro de Deus, outros, uma fagulha, outros ainda, uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência, mas o que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma se, após a morte, ela se confunde na imensidade como as gotas de água no oceano? A perda de nossa individualidade não é, para nós, como nada. Disse, ainda,
que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não poderia ter proporções definidas, o que para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desventurados, segundo o bem ou o mal praticado, mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outro emprego que o de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou uma alegoria? A própria Igreja as entende nesse último sentido, mas, então, que sofrimentos são esses? Onde está o lugar de suplício? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê, nesse mundo que nos espera a todos? Costuma-se dizer que ninguém voltou de lá para nos contar. Isto é um erro, e a missão do Espiritismo é, precisamente, nos esclarecer sobre esse futuro, há de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo e não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um imagina à vontade, que os poetas embelezam com suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem. É a realidade que nos mostram, porque são os próprios seres de além-túmulo que vêm nos contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, que nos permitem assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida e, por esse meio, mostrar-nos o destino inevitável que nos está reservado, segundo nossos méritos ou nossos delitos. Há nisso algo antirreligioso? Bem ao contrário, porque os incrédulos encontram a fé e os tíbios, uma renovação no fervor e na confiança. O Espiritismo é, portanto, o mais poderoso auxiliar da religião. Porque isso é o que Deus permite, e o permite para reanimar nossas esperanças vacilantes e nos conduzir no caminho do bem pela perspectiva do futuro.